estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. 2 de agosto de 2026, rito 2, tempo comum. Santa Eucaristia com recepção e confirmação. Irmãos e irmãs, o Senhor, nosso bom pastor, nos reúne para oferecer o alimento da salvação, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Somos agradecidos porque Ele cuida do seu povo com imenso carinho. Mesmo em meio às dificuldades e tribulações, carregamos a certeza de que nada pode nos separar do amor de Cristo. Neste primeiro domingo do mês vocacional, rezemos pelas vocações ao ministério ordenado. Bispos, padres e diáconos, chamados a oferecer o próprio Deus ao seu santo povo. Também oramos por nossos irmãos que serão confirmados, recebidos, para que Deus sempre os abençoe na construção de seu reino. Nos coloquemos em pé e iniciemos a celebração com o hino. Enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero levantar diante do teu altar.
tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Aleluia. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minha voz e cantar. Fico feliz em vir em tua casa, erguer minhas mãos e adorar. Bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor, pra sempre. Fico feliz em vir à tua casa, erguer a minha voz e cantar. Com estas palavras tão belas, eu quero saudar a cada irmão, a cada irmã nesta manhã, na pessoa do nosso pároco, o reverendo Alex, e acolher a todas vocês. Vamos seguir com a nossa liturgia, acompanhando no folheto e também aqui projetada, com a invocação trinitária. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja seu reino, agora e para sempre. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, Deus é amor e Deus nos dá a vida. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. No batismo, Deus tem declarado esse amor. E hoje nos convida a afirmá-lo. Hoje nós teremos confirmações. Serão a Camila, o Caian e o Cadu. Então, e o Guilherme. Então, estas pessoas aqui vieram para firmar um compromisso mais profundo com nosso Senhor Jesus Cristo, renovando seus votos batismais. Estamos aqui para testemunhar, orar e sustentar estas pessoas em seu chamado. Amém. Na presença de Deus, nós estamos congregados para louvar, para adorar e ouvir a sua palavra. E agora nós vamos guardar um breve instante de silêncio, reconhecendo na presença de Deus, que é amor, também as nossas falhas, os nossos pecados, para, desse modo, poder celebrar dignamente a Santa Eucaristia e participar da mesa do Senhor. Irmãos e irmãs, confessemos a Deus Pai Todo-Poderoso os nossos pecados. Confesso a Deus, Pai Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, confesso que pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade
Peço à Virgem Maria, ao Santo e os anjos, e a vós, irmãos, eu peço que rogueis ao Deus que é Pai poderoso, para perdoar a minha culpa, tão grande culpa. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. Piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade de nós. O Deus de amor, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todas as pessoas que com sincero arrependimento e viva fé a Ele se convertem, perdoe e liberte vocês de todos os seus pecados. Confirme e fortaleça suas vidas em todo bem e preserve vocês no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E nesse dia de adoração, em ação de graças por todas as bênçãos que do Senhor temos recebido, de modo especial pelas pessoas que serão confirmadas, cantemos o hino de louvor. Este hino de louvor que envolve o meu ser é de gratidão. A bondade do Senhor é tão grande sem confim, veio até a mim. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus Criador. Ao Deus Pai que nos criou, a ternura filial, Deus é nosso Pai. Jesus Cristo, nosso irmão, Deu a vida pelo seu. nós somos de Deus. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus Salvador. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Deus Salvador. Deus é fonte de amor, santifica o nosso ser, Espírito de amor. Nós, igreja militante, o amor de Deus cantamos para sempre assim. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus de amor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, Deus de amor. O Senhor está aqui. Guardemos um breve instante de silêncio, coloquemos no altar de Deus as nossas súplicas, as nossas intenções para esse dia. Oremos também por toda a igreja e pelas nossas necessidades e também as nossas preces de gratidão. Juntos digamos: Deus fiel, concede que nós, que obtivemos o resgate do domínio do pecado pelo nosso batismo, na morte e na ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, tenhamos a renovação do teu Espírito Santo e vivamos em retidão e verdadeira santidade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Podemos nos assentar para a liturgia da palavra. Primeira leitura, Atos 12, 1 a 11.
A palavra de Deus escrita no livro do profeta Isaías, capítulo 55, iniciando 1-3. Assim diz o Senhor: ó vós que estáis com sede, vinde às águas, vós que não tendes dinheiros, apressai-vos, vinde e comeis. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite, sem nenhuma paga, porque gastar dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, senão com satisfação completa. Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai nossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno, manterei fielmente as graças concedidas de Davi. A palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Salmos 144. A resposta ao salmo será: vós abristes a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abristes a vossa mão e saciai os vossos filhos. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Vós abristes a vossa mão e saciai os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, em vós lhes dais o tempo certo o alimento. Vós abristes a vossa mão prodignamente e saciais todo o ser vivo com fartura. Vós abristes a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que invoca lealmente. Vós abristes as vossas mãos e saciais os vossos filhos. A palavra de Deus, escrita na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, iniciando no versículo 35. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus.
Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o evangelista Mateus. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e os seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Irmãos e irmãs, Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Em nosso meio, nos fortalecendo, nos encorajando. Enfim, ó Deus amado, te agradecemos pela confirmação, pela crisma desta manhã. E agradecemos a presença do nosso querido bispo, pároco e os nossos auxiliares. Te pedimos, ó Pai, que o teu Espírito tenha liberdade nesta manhã para ungir o nosso coração e fortalecer a nossa alma. Te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Querido reverendo Alex, irmãos e irmãs aqui da Paróquia da Ressurreição, é bom estar com vocês. Nós planejamos, reverendo, mais de uma vez essa visita. Na primeira vez eu estava doente, até tinha atestado médico. Na segunda vez tínhamos jogo aí da seleção, mas tudo no tempo de Deus. Diz as Escrituras que tudo tem o seu tempo. E hoje é dia de graça, hoje é dia para louvar e estarmos aqui adorando a Deus. No mês passado, mês de julho, eu completei 31 anos de ordenação ministerial. E, naquela ocasião, eu morava aqui bem próximo, aonde nós temos a paróquia da Santa Cruz. Inclusive, foi lá que eu conheci o reverendo Tadeu, nos anos 90. E eu vou contar uma história para vocês. Eu creio que eu não estou quebrando a ética, porque não estou revelando o nome de ninguém, e não se tratava de uma confissão. Mas um dia, uma senhora tocou lá a campainha, né? Eu morava lá, eu era auxiliar da paróquia, era meio porteiro, era tudo, né? Quando a gente mora na casa paroquial, a gente vira tudo, vira secretário, porteiro, servente. Tocou lá a campainha uma senhora, e ela disse: olha, eu vim aqui em placa de igreja, eu precisava conversar. Eu falei: não, seja bem-vindo. Aí fomos conversar numa capelinha que tem logo ali na entrada da comunidade japonesa. E ela começou a falar que ela tinha uma filha adolescente, a filha tinha ficado grávida, e ela acolheu, é claro, e o esposo da filha, o companheiro, veio morar dentro de casa,
E tudo aquilo mudou completamente a família. Então ela queria uma oração, queria uma bênção, nós oramos, ela agradeceu. E na saída, já quase na porta, ela falou: olha, eu confesso que eu não estava preparada para ser avó. E quando ela saiu, eu fiquei me perguntando também, eu acho que eu também não estou preparado para ser padre ainda. Porque numa faculdade de teologia, embora eu tinha ficado 10 anos no seminário, a gente aprende um bocado de coisas. Mas a vida prática, a vida como ela é, a gente vai aprender na vida mesmo, caminhando com as pessoas. Eu me lembrei também do profeta Jeremias, lá no seu livro, no seu primeiro capítulo, ele é chamado por Deus, e ele também diz: não, eu não posso, né, eu também não tenho condições de ir. Mas o chamado é mais forte, e ele acaba respondendo um sim. Eu creio que essa também é a realidade um pouco do evangelho de hoje, dos discípulos, conforme nos foi apresentada na leitura que o reverendo Alex fez para nós. Os discípulos olham para aquela multidão, olham para o que eles tinham, que eram 5 pães e 2 peixes, e pensam: isso não é suficiente, nós também não estamos preparados para fazer, ou melhor, para alimentar toda essa multidão. Às vezes acontece isso, né? Como é que vamos dar conta de tudo isso? Quando eu fui eleito bispo, nós estávamos numa situação muito difícil aqui na diocese, e também era, às vezes, essa a minha pergunta: será que a gente vai dar conta de tudo isso? Como é que a gente vai organizar as coisas, a questão administrativa, as questões pastorais? Será que nós temos o suficiente? Mas, conforme o evangelho de hoje, acontece que Jesus mostra que Deus nunca começa a sua obra perguntando pelo que falta. Deus não começa perguntando pelo que falta. Ele começa perguntando aquilo que estamos dispostos a colocar em suas mãos. Hoje nós vamos ter confirmações. Nós também podemos dizer que estão todos bem preparados, mas não é essa a pergunta. A pergunta é: as pessoas que vão ser confirmadas estão dispostas a caminharem com Deus em sua igreja? Não é se elas estão preparadas, se elas vão receber um certificado, um diploma, porque a confirmação não é uma formatura, mas é essa disponibilidade interna de caminharmos com Deus, de reafirmarmos os votos do nosso batismo e seguir na comunhão. Jesus, no evangelho de hoje, eu não sei se vocês se deram conta, acaba de receber uma das notícias mais dolorosas de sua vida. João Batista havia sido morto, e morto de uma forma completamente violenta, né? De uma forma, ele não tinha morrido numa cama de um hospital, ele não tinha morrido cercado pela sua família, mas de uma forma violenta, completamente violenta. João era seu primo, João era aquela voz, aquele que vinha preparar o caminho do Senhor, mas agora tinha sido silenciado pelas autoridades da época. E Mateus poderia dizer que Jesus estava também cansado, frustrado, mas ele diz apenas uma coisa: ao ver a multidão, Jesus teve profunda compaixão. Muitas vezes no ministério acontece isso. Muitas vezes, eu tenho certeza que o reverendo Alex, com as demandas do trabalho secular, com a presença da família e com tantas outras demandas, está cansado. Como eu também às vezes estou cansado, como vocês também às vezes estamos cansados. E poderíamos hoje, no domingo, ficar em casa até mais tarde, estar um domingo de sol, ir na praia, ou nós aqui em São Paulo, num parque, né? Mas nós decidimos que queremos caminhar com Jesus, porque nós não estamos nos preocupando com o que falta.
antes do milagre dos pães, existe um outro milagre, o milagre de um coração generoso. Jesus não permite que a própria dor impeça de enxergar a dor dos outros. Tem um conto da tradição judaica que eu gostaria de compartilhar com vocês, que dizem que um dia uma pessoa chegou para um rabino e falou: mestre, quando o Messias vai chegar? Então aquele rabino, que era um homem místico e muito iluminado, falou: o Messias já chegou. Mas como ele chegou e nós não percebemos? Então o rabino diz: não, é que ele chegou despassado. Ele está entre os feridos, na porta do templo. Aí o discípulo pergunta: mas se ele está entre os feridos, como que eu vou perceber que é ele? O rabino diz: é porque tem um detalhe muito importante. Ao mesmo tempo que ele está ferido entre os feridos, ele cuida das feridas dos outros ao mesmo tempo que cuida das suas. Assim, é aquilo que a gente vê hoje. Jesus não permite que a própria dor o impeça de enxergar a dor dos outros. Esta capacidade de cuidar de si e também cuidar do outro, de cuidar das suas feridas, enquanto também cuida das feridas do outro. O discipulado cristão não nos livra do sofrimento. Está muito em moda já há algumas décadas, talvez 2, 3 décadas, o reverendo Tadeu pode me corrigir, o reverendo Alex, os teólogos aqui, mas eu acho que já tem umas 2, 3 décadas, a famosa teologia da prosperidade. E dentro da teologia da prosperidade tem um pessoal mais radical que fala que se você é crente em Jesus Cristo, você nem adoece. Mas, gente, que coisa absurda. Se Jesus Cristo morreu na cruz, se todos os apóstolos morreram martirizados, em lugar nenhum das Escrituras está se afirmando que o discipulado cristão não nos livra do sofrimento. Ser cristão não é receber uma vacina, como a gente recebe para gripe ou para outras enfermidades, e agora está imune. Não, não é isso. Mas, pelo contrário, o discipulado impede que o sofrimento endureça o nosso coração. Nós podemos lidar com o sofrimento com um coração generoso, com um coração manso e humilde como o coração de Jesus, com um coração aberto, como um coração de vó. Sabe aquela história que eu contei da mulher que falava que não estava preparada, mas ao mesmo tempo estava acolhendo a sua filha, acolhendo os seus netos, fazendo tudo com generosidade. Assim também é a igreja. E diz o evangelho de hoje, que ao cair da tarde, os discípulos fazem um cálculo perfeitamente lógico. Esse lugar é deserto. Não tinha ali nenhuma padaria, nenhum shopping, nenhum mercado. Despede essa multidão. Em outras palavras, cada um que cuide do seu problema. Não é assim, às vezes, na nossa sociedade? Cada um que se vire, cada um cuide do seu problema? Eles olham para a realidade e chegam à conclusão: nós não temos o suficiente, nós só temos 5 pães e 2 peixes. Quantas vezes também nós fazemos esse tipo de cálculo? Eu não tenho tempo suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente, não tenho fé suficiente, não tenho coragem suficiente. Mas Jesus responde com uma outra frase, que muda completamente a lógica da história. Diz o evangelho de hoje, que Jesus fala o seguinte: trazei-os a mim. Trazei aqueles 5 pães, tragam aqueles 2 peixes. Jesus nunca começa perguntando aquilo que nos falta. Ele começa perguntando
aquilo que já existe, aquilo que já está em nossos corações, aquilo que está em nossas orações, em nossos sonhos. Os discípulos, então, enxergavam a escassez, mas Jesus enxerga possibilidades. Eles viam limites. Jesus via a missão. Ide. Jesus poderia realizar o milagre sozinho, mas ele acolhe e ele precisa dos discípulos, assim como precisa de nós hoje. Nós, hoje, somos as mãos de Jesus, somos os pés de Jesus, somos a boca de Jesus para anunciar as boas novas, somos os olhos de Jesus para enxergar o mundo com os olhos de Deus. Ele recebe os pães, ele os abençoa, parte e os devolve às mãos dos discípulos. E são eles que vão distribuir. Assim como também, daqui a pouco, o reverendo Alex e um dos ministros vão também distribuir a comunhão, o pão da vida e o cálice da salvação. Talvez, meus irmãos e irmãs, seja exatamente isso que celebramos hoje no rito da confirmação. Conforme eu já falei anteriormente, e quero reafirmar, as pessoas que vão ser confirmadas, ela não é uma formatura religiosa. Sabe, Caian, você não vai ser formado hoje em anglicanismo. Não é isso. Mas é o fortalecimento da graça recebida no batismo. É reafirmar publicamente aquilo que já está em teu coração. Que Jesus é o teu Senhor e o teu Salvador. E que você quer caminhar com Jesus Cristo na comunhão da igreja, na comunhão com tuas irmãs e com teus irmãos em Cristo. É o momento em que Cristo responde, né, a você e caminha com você também. E assume assim publicamente o compromisso de viver como discípulo do Senhor. Amém. Hoje, ninguém está sendo confirmado porque é perfeito, porque nós não somos salvos pelas obras, mas é pela graça de Deus. Tem um livro que eu li há muito tempo, mas que me acompanha de tempos em tempos, um livro de um autor francês que escreve a história de um jovem sacerdote numa cidade pequena da França. Chama-se O Diário de um Pároco de Aldeia. E o livro termina com uma frase daquele padre no leito de morte, dizendo: tudo é graça. Tudo é graça. Na vida cristã, no ministério, no discipulado, tudo é graça. Não é porque somos perfeitos, não é pelas nossas obras, mas é porque a graça de Deus nos envolve constantemente. E Cristo continuará dizendo, assim como falou àqueles discípulos, ele fala a nós hoje: trazei-os a mim. Tragam, então, a Deus, meus irmãos e irmãs, nesta manhã, coloquem no altar de Deus nossos sonhos, nossas alegrias, nossas dores, nossas súplicas. Tragam os seus 5 pães e os seus 2 peixes e coloquem no altar de Deus. Deus nunca espera que ofereçamos aquilo que não temos. Ele apenas nos pede que coloquemos em suas mãos aquilo que já somos. Nós olhamos aqui para a paróquia da Ressurreição e ela existe porque outras pessoas antes de nós colocaram seus 5 pães e os seus 2 peixes nas mãos de Cristo. Eu era seminarista, reverendo Alex, no início dos anos 90, e essa comunidade funcionava lá na Liberdade, na rua Galvão Bueno, num espaço cedido da família Iuba, alugado por um valor
quase simbólico, na verdade. E as pessoas ali trabalhavam como vocês trabalham hoje. Eu vejo vocês aqui fazendo quermesse, fazendo bazar, fazendo festa do cachorro-quente, do vinho, vendendo mel. Era exatamente isso que eles faziam. E quem os conheceu sabe que aquelas pessoas também fizeram este exercício de oferecer os seus 5 pães e os seus 2 peixes. Deus os abençoou, Deus os multiplicou, e com muita dificuldade, mas com muita generosidade, eles compraram esse espaço, onde hoje nós adoramos a Deus, aqui, nesse lugar tão bacana, tão bonito, de frente para esta praça. Alguém, naquela ocasião, abriu a sua casa para acolher aquela comunidade, que foi a senhora Sonói. E esses dias eu tive uma experiência muito bacana. Eu fui para Pereira Barreto, na companhia do Lucas Quirino, que também já foi membro aqui dessa igreja, e do reverendo Ricardo Soares, que foi ordenado com você, e nós passamos na comunidade Uba. E, para nossa felicidade, a Sonói estava lá, que foi a pessoa que acolheu esta comunidade há mais de 30 anos. Né? E ali nós conversamos muitas coisas, e ganhamos uns presentes também, umas comidas gostosas também. Né? Porque a comunidade Uba é uma comunidade muito acolhedora e muito generosa. Eu saí dali também com esse sentimento de gratidão. E é esse sentimento que eu quero compartilhar com vocês nesta manhã. Nós estamos aqui porque alguém rezou, alguém compartilhou, alguém também anterior a nós compartilhou o seu pão e o seu peixe. Daqui a pouco, nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor. Esta mesa, ela não é minha, ela não é do reverendo Alex, ela é a mesa do Senhor. É a mesa eucarística. Jesus toma o pão, ergue os olhos ao céu, agradece, abençoa e distribui. São os mesmos gestos da última ceia, são os mesmos gestos que o reverendo Alex faz aqui domingo após domingo, quando abençoa o pão e abençoa o cálice. A cada Eucaristia. A cada Eucaristia nós presenciamos o milagre da multiplicação dos pães. A mesa da multiplicação aponta para a mesa da comunhão. Recebemos o corpo de Cristo para nos tornarmos corpo de Cristo no mundo. Nós recebemos o sacramento do corpo de Cristo para ser este corpo de Cristo no mundo. Então é importante que todos nós, pessoas batizadas e quem vai ser confirmado, possamos ter isso presente. A ressurreição, e esta paróquia, não é apenas um nome desta comunidade, mas eu diria que é uma vocação também. Vocação de ser um lugar onde Cristo continua multiplicando esperança, pão, discípulos, mulheres e homens, seguidores, seguidoras de Jesus Cristo, pessoas transformadas pela graça e pela misericórdia de Deus. E agora, então, com estas palavras do Evangelho, palavras de vida para cada um de nós, nós vamos, então, seguir com a liturgia para o dia de hoje, com o rito da confirmação. Nós vamos cantar agora, né? O hino, invocação do Espírito Santo. Podemos nos colocar de pé, por gentileza. Aleluia, glória a Deus.
possamos se fazer presente no nosso meio. Que nós possamos te sentir, estar sensível àquilo que o Senhor quer falar no nosso coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Nós queremos te adorar nesse momento. Eu adorarei Nós queremos te dar graça, meu Pai. ao Deus da minha vida, que me compreendeu Ainda que não merecemos, o Senhor nos compreende. sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, O Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, vem sobre nós, meu Pai, como em Pentecostes. vem como em Pentecoste E enche cada coração. e enche-me de novo. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Vem, vem como em Pentecoste aleluia. e enche-me de novo. Eu adorarei Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Então, mais uma vez, chamamos o Espírito de Deus. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Pode colocar aqui um ao lado do outro, por favor? Para cá, vire-se para cá. Reverendíssimo Pai em Deus, Bispo César, estas pessoas, Carlos Eduardo, Camila, Guilherme e Caian, aqui estão para serem confirmadas e recebidas na comunhão desta igreja. Meus irmãos, minha irmã, vocês estão na presença de Deus e desta congregação para renovar a solene promessa e voto que fizeram ou foi feito por vocês no batismo. Eu pergunto a vocês agora: portanto, reafirmas a tua renúncia ao mal? Sim, reafirmo. Renovas o teu compromisso com Jesus Cristo? Sim, e pela graça de Deus o seguirei como Senhor e Salvador. Crês que esta igreja
é parte da verdadeira igreja, una, santa, católica e apostólica de Cristo? Sim, creio. Promete ser fiel ao ensino, à disciplina e ao culto desta igreja? Sim, prometo. E vocês, minhas irmãs, meus irmãos, membros desta comunidade, visitantes, vocês que são testemunhas destes votos, farão tudo o que estiver ao seu alcance para encorajar estas pessoas que são nossas irmãs e nossos irmãos na sua vida em Cristo? Assim o faremos com a ajuda de Deus. Eu convido a toda a igreja, a todas as pessoas cristãs aqui presentes, para que renovemos os votos da nossa aliança batismal. Digamos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Na sequência, eu e o reverendo Alex faremos alternadamente as sentenças da aliança batismal. Eu vou iniciar e, na sequência, o reverendo Alex. Meus irmãos e irmãs, vocês perseverarão na doutrina dos apóstolos e apóstolas, na comunhão, no partir do pão e nas orações? Continuarão resistindo ao mal, e se porventura caírem em pecado, sempre buscarão em arrependimento o perdão do Senhor. Assim farei com a ajuda de Deus. Proclamarão por palavras e exemplo as boas novas do reino de Deus? Assim farei com a ajuda de Deus. Empenhar-se-ão que novas pessoas fiéis sejam ensinadas, batizadas e nutridas no rebanho de Cristo. Assim farei com a ajuda de Deus. Buscarão responder às necessidades humanas com amor, servindo a Cristo em cada pessoa? Assim farei com a ajuda de Deus. Procurarão transformar as estruturas injustas da sociedade, desafiando toda sorte de violência, respeitando a dignidade de toda pessoa humana e buscando a paz e a reconciliação. Assim farei com a ajuda de Deus. Lutarão para salvaguardar a integridade da criação? Assim farei com a ajuda de Deus. Nós faremos as intercessões. Tem alguém escalado? Então, a boa vontade de Deus, nosso Pai, é infinita. Oremos por estes irmãos e irmãs que estão reafirmando seus compromissos com Cristo em suas vidas. Oremos por nossas famílias, oremos pela equipe pastoral desta igreja e por todas as intenções particulares. Senhor, escuta a nossa oração. Liberta-nos, ó Senhor, do caminho do pecado e da morte. Senhor, escuta a nossa oração. Abre, Senhor, os nossos corações à tua graça e verdade. Senhor, escuta a nossa oração. Enche-nos do teu santo e vivificador Espírito. Senhor, escuta a nossa oração. Guarda-nos na fé e na comunhão da tua santa igreja. Senhor, escuta a nossa oração. Ensina-nos como amar as demais pessoas no poder do Espírito Santo. Senhor, escuta a nossa oração. Manda-nos ao mundo para testemunhar o teu amor. Senhor,
escuta a nossa oração. Leva-nos à plenitude de tua paz e glória. Senhor, escuta a nossa oração. Eu convido a toda a comunidade a estender a mão direita na direção aqui das pessoas que vão ser confirmadas e juntos digamos a oração que segue. Gracioso Deus, nós te agradecemos porque pela morte e ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, venceste a morte e o pecado e nos trouxestes para a vida contigo. E porque pela unção do Espírito Santo nos vinculaste ao teu serviço, renova nestes teus servos e servas a aliança que fizeste pelo batismo. Envia estas pessoas no poder do mesmo Espírito para realizarem o trabalho que tu lhe preparaste, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Camila, eu te admito a comunhão desta igreja. Com alegria nós te recebemos em nosso convívio. A paz do Senhor esteja sempre contigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fortalece, ó Senhor, teu filho Guilherme, com o teu Espírito Santo, dar-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias de sua vida. Amém. Deus te abençoe. Fortalece, ó Senhor, teu filho Carlos Eduardo com o teu Espírito Santo. Dar-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fortalece, ó Senhor, com teu Espírito Santo, teu filho Caian, dar-lhe poder para te servir e sustenta-o todos os dias de sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês se coloquem de frente aqui para a comunidade. Eu apresento a vocês, meus irmãos e irmãs, os novos membros confirmados e recebidos na comunhão da igreja. Vamos saudá-los com uma salva de palmas. Nós trouxemos aqui uma lembrancinha para eles. Essa daqui para quem quer? Para o Guilherme. Guilherme. A do Canhane já recebeu, né, Canhane? Antecipado. A do Catu também já recebeu. Excelente. Irmãos e irmãs, a paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Saudemos-nos mutuamente com a paz de Cristo.
Bem, agora apresentemos a Deus a oferta de nossa vida, de nosso trabalho. Enquanto a mesa do altar vai sendo preparada, vamos cantando o hino de ofertório, Bondade de Deus. Aleluia. Te amo, Deus, a tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meu fogo de escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Eu te ofereço vinho e pão. Eu te ofereço meu amor. Seguindo a liturgia, coloquemos mais uma vez no altar de Deus nossas vidas, nossos sonhos e alegrias, também nossas dores, nossas súplicas. E do mesmo modo que Jesus partiu o pão, do mesmo modo que ele abençoou, do mesmo modo que ele entregou para os discípulos compartilhar com as pessoas famintas, nós vamos também celebrar esta memória sacramental nesta mesa que não é nossa, mas que é do Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, salutar e jubiloso, que sempre, em toda parte, rendamos graças a Ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor,
que no primeiro dia da semana venceu a morte e o túmulo, e por sua gloriosa ressurreição nos abriu as portas da vida eterna. Portanto, com seres angelicais e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, nós, nesta comunidade, alegremente louvamos o teu nome cantando. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus do universo, do céu e da terra. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostrastes bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que disseste por meio de vozes proféticas e, acima de tudo, no Verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu o enviastes para assumir a carne humana, nascer da bem-aventurada Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertaste do mal e nos deste dignidade para estar diante de ti. Nele tu nos conduziste do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite em que foi traído, Jesus tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu àquelas pessoas que o cercavam, dizendo: tomem e comam. Este é o meu corpo, que é dado por amor a vocês. Façam isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice, e, tendo dado graças a ti, entregou-o, dizendo: tomem e bebam. Este é o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado para que os pecados sejam perdoados. Façam isto em memória minha. Portanto, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição e aguardamos a sua gloriosa vinda. e oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor de tudo, apresentando de tua própria criação este pão e este vinho. E te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre estes dons e os santifiques, para que sejam o sacramento do corpo de Cristo e seu sangue da nova aliança. Faze descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, santificando-nos pelo Espírito Santo. Na plenitude dos tempos, sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos. E conduze-nos ao teu celeste reino,
na companhia da bem-aventurada Virgem Maria, de teus santos e santas, e de modo especial, de todas as pessoas que te serviram nesta comunidade, pessoas do laicato, clérigos, e que agora já estão na Igreja Triunfante. E de todos os teus filhos, de todos os teus santos e santas, de modo que participemos da herança sempiterna dos teus filhos e filhas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da Igreja e autor de nossa salvação. Digamos: por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, toda a glória e louvor sejam dadas, ó Deus onipotente, agora e para sempre. Amém. Oremos conforme o Senhor nos ensinou. Digamos: Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cristo, nossa Páscoa, foi imolado por nós. Portanto, celebremos a festa. Aleluia. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. os dons de Deus são para o povo de Deus. Quem vem a mim jamais terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Vamos ministrar a Santa Comunhão, e durante a comunhão, após receberem a comunhão, as pessoas que desejarem, eu vou estar ali ao fundo da capela, ministrando também a bênção da saúde. Então, reverendo Alex, ministrar a comunhão. Lembrando que todas as pessoas batizadas na Igreja Anglicana são bem-vindas para participarem da mesa do Senhor. Que bom, Senhor, vir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa. Sinta-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer,
Senhor, sei que não sou nada. Sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em ti, és em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Espírito Santo, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, Estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Ainda permanecendo assentados, eu peço ao seminarista Guilherme que use o coração de ação de graças. Deus de amor, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. E aqui em tua presença nós te agradecemos por tua bondade, por teu amor, por nos reunirmos aqui como família de Deus, celebrando, ó Deus, a vida dessas pessoas que vieram diante do teu altar para serem confirmadas, inseridas plenamente na comunhão dos irmãos e irmãs da Igreja Anglicana, e nós te louvamos por isso.
Te agradecemos por cada vida aqui presente, por cada família aqui representada e também pela comunidade da ressurreição. Que a tua graça seja abundante em nosso meio, que todas as pessoas que têm se esforçado para fazer essa comunidade acontecer recebam de ti, ó Deus, a tua bênção. Nós te louvamos por tudo que vivenciamos até aqui, por tua presença em nosso meio, por tua palavra proclamada aos nossos corações, pelo sacramento recebido. Agora, ó Deus, continua conosco ao longo desse dia, dando-nos a tua bênção, a tua paz e levando-nos em tua santa e bendita paz. Te louvamos por quem tu és, pelos dons que o Senhor concede à tua igreja, por aquilo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas. E é no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém. Nesse breve momento que nós estávamos aqui em silêncio, eu lembrei, reverendo Alex, que bem no início da pandemia, quando estava tudo fechado ainda, nós acolhemos aqui nesta igreja, através de você, uma família nigeriana que estava sendo despejada, né? E a esposa estava grávida também. Eles estão nos Estados Unidos, estão bem, estão. E eu senti vontade de orar por eles, mas também por todas as pessoas que passaram aqui por esta igreja ao longo desses anos. No mês passado, uma senhora que também foi membro aqui da igreja completou 100 anos e, infelizmente, eu não pude ir porque eu tinha um outro compromisso. Eu estava em Pereira Barreto, e está numa casa de repouso, a dona Itu. Então, a gente, nesse momento da bênção, vamos trazer presente nossas famílias, mas também todas as pessoas desta comunidade, onde quer que elas estejam nesse momento. Também esta família nigeriana. E, de modo especial, o ministério do reverendo Alex e das lideranças aqui desta comunidade. O Deus de toda graça, que nos chamou à sua eterna glória em Cristo Jesus, fortaleça-nos, firme-nos e proteja-nos em nossa fé. E a bênção de Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco habite eternamente. Amém. Rapidamente, obrigado pela presença de todos e todas. Após a celebração, nós teremos um almoço. Estão convidados, convidadas para estarmos juntos ali. E aproveitarmos o momento de convivência com o nosso bispo diocesano, né? Vamos sabatiná-lo, né? Ali. Bispo, nós agradecemos profundamente a sua presença aqui no meio de nós, né, desta comunidade. E, por favor, venha mais vezes, esteja mais vezes aqui conosco. Sua presença é muito importante para a comunidade, para as pessoas. Não é? E, lembrando que eu já lhe mostrei ali, né, fizemos uma foto, né, do bispo diocesano. Só esquecemos de colocar o nome, não é? E da nossa arcebispa, né, a Sara Mulali.
Acho que é importante, né, a gente, essas coisas, identificar. Tá bom? Obrigado mais uma vez. É isso. Podemos então já fazer a... temos um hino agora ali. Perfeito. Bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos cuidados ao Senhor. Falta o coração florido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-os em oração. E com teu amor tão terno, paz terá no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou teu sangue puro, nossas manchas pra lavar, gozo e vida no futuro, e podemos alcançar. Bispo, esse hino, ele não foi cantado errado, tá? Eu sei que você conhece ele num outro, um pouquinho diferente, mas é que usamos da criatividade, não é, Caian? Para modificar um pouco. É isso. Vamos lá, despedida. A luz de Cristo está em vocês, brilhe como luz neste mundo. Que hoje os que foram recebidos e confirmados possam ir, junto com todos nós, na luz de Cristo. Aleluia! Demos graças a Deus. Aleluia! Cantamos então um hino excepcional, por gentileza. Deus é Venha viver uma grande emoção e sentir no peito é uma explosão. O amor verdadeiro ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais. Deus já deu, Deus já deu, Deus já deu pra você, Deus já dá pra todos nós, Deus já dá pra mim, Deus já dá pra você, Deus já dá pra todos nós, Deus já dá. Venha viver uma grande emoção e sentir no peito uma explosão. O amor verdadeiro ele quer te dar. Vale a pena abrir o coração e deixar Deus viver junto com você. Ele é grande, ele é tudo, ele é mais. Deus já dá pra mim, Deus já dá
você. Deus é 10 pra todos nós. Deus é 10. Deus é 10 pra mim. Deus é 10 pra você. Deus é 10 pra todos nós. Deus é 10. Não, a gente coloca. Vai no time. A gente coloca o time-lapse. Opa, desculpa, Raquel, perdão. Perfeito, galera. Fica aí paradinho.